Então, pessoal, vamos continuando aqui então com as aulas de cinemática. Vamos falar agora sobre aceleração média. O objetivo dessa aula é aprender o que é aceleração média e como calculá-la. A definição de aceleração média é essa aí que vocês estão vendo. É a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto para que essa variação ocorra. Ou seja, então, a gente pode dizer que ela é a diferença entre a velocidade final e a velocidade inicial, dividido pela diferença dos instantes final e inicial. Ok? Eu vou apresentar duas principais formas de a gente calcular aqui, né, a aceleração média. A primeira é quando a gente já tem conhecimento da velocidade. Quando eu digo velocidade, lembrando que eu estou falando da velocidade instantânea, né? Com todo o seu caráter vetorial. Então, a velocidade instantânea do corpo, ela vai ser dada desse jeito aqui, certo? Em relação ao tempo. Né? Então, a função horária da velocidade é essa. Para a gente descobrir a aceleração média, nesse intervalo de 2 a 5, a gente precisa, seguindo aqui a definição, vai ser a aceleração média igual a variação da velocidade dividido pelo tempo gasto. Então, a gente tem que calcular a velocidade final e subtrair a velocidade inicial. E dividir tudo isso pela diferença dos intervalos de tempo final e inicial. Então, ó, tem que calcular primeiro a velocidade final. A gente vai substituir aqui na equação, onde tiver t, a gente substitui por 5. Dessa forma, a gente vai ver que aqui na componente x vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 4, 6. Né? Então, aqui a componente x dessa primeira velocidade vai ser 6. E a componente x dessa outra velocidade, da velocidade inicial, vai ser quanto? Vai ser, onde tiver t, eu substituo 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 4, 0. Então, a variação vai ser 6 menos 0, que no caso vai ser o próprio 0. Beleza? Já no componente y, a componente da velocidade final vai ser menos 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, vezes 3, 75. Então, menos 75. Já a componente da velocidade inicial, a componente y da velocidade inicial vai ser menos 3 vezes 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, então vai ficar menos 12. Então, menos 75 menos 12 vai dar o quê? Menos 75 mais 12, que dá menos 63, na direção de J. Beleza? Já no componente z, o que é que acontece? Menos 7 é a velocidade, tanto final quanto inicial. Por quê? Porque não tem dependência temporal aqui na componente z. Então, menos 7 menos menos 7 vai dar 0. É isso? Ou seja, não existe variação na componente z da velocidade. Então, é por isso que não aparece aqui. Já o tempo vai ser 5 menos 2, o intervalo de tempo vai ser 5 menos 2, que no caso vai dar 3. A aceleração média, então, vai ser 6 dividido por 3, 2 na direção de ir, e menos 63 dividido por 3, ou 6 dividido por 3 na direção de ir, que vai dar 2, e menos 63 dividido por 3, que vai dar menos 21 na direção de J. Então, a aceleração aqui está errada, aqui é em metros por segundo, né? Aqui embaixo já está corrigido, né? Isso aqui foi um lapso. Então, a aceleração média é 2 na direção de I, menos 21 na direção de J metros por segundo ao quadrado. E o seu módulo vai ser o quê? Raiz quadrada de quadrado de 2 mais o quadrado de 21. Isso vai dar módulo igual a 21,1 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, essa daqui é uma das formas de a gente calcular a velocidade, a aceleração média, sabendo a função horária da velocidade, né? Se a gente não tiver a função horária da velocidade, mas tiver a função horária da posição, a gente tem que derivar a posição para achar, né, a velocidade. E aí a gente faz esse mesmo processo. Ah, mas e se eu não tiver a posição e nem a velocidade? Eu tiver a aceleração. A aceleração você integra a aceleração, acha a velocidade e faz esse mesmo processo. Beleza? Prontinho, vamos seguindo. Um erro comum que o pessoal acha que é pegando a aceleração, calculando a aceleração em 2 pontos e tirando o valor médio dessas duas, dá a aceleração média. Não é assim que funciona. Beleza? A definição de aceleração média é essa daqui, ó.
Então tem que usar a velocidade, ok? Massa. A outra forma que a gente pode fazer, eu já mostrei aqui, né, que é através da aceleração, a aceleração é dada desse jeito e a gente pode calcular a velocidade, a variação da velocidade usando a integral definida, né? Então, vocês podem fazer usando a função horária da velocidade, caso vocês tenham, né? A função horária da velocidade, vai ali e faz a integral definida dessa aceleração, tanto em x, quanto em y, quanto em z. Então, eu tenho aqui a variação da velocidade dada pela integral definida desse vetor, e eu posso fazer cada componente desse jeitinho aqui, ó. Faço a integral de um componente, depois do outro, e desse jeito eu obtenho, certo? Mas e se essa função não for dada em termos de vetores unitários do jeitinho que está aqui, né? Se ela não for dada desse jeito, se ela for dada em formato de gráfico, a gente faz a integral definida usando agora a representação das áreas. Ok? Então veja, ó, eu tenho aqui que a minha aceleração, ela tem aceleração instantânea. Ela é dada desse jeito. A componente x dela varia desse jeito aqui, a componente y dela varia desse outro jeito e a componente z dela varia desse outro jeito. Para eu calcular então a aceleração média, eu posso calcular a variação da velocidade em x, a variação da velocidade em y, a variação da velocidade em z separadamente e divido tudo pelo tempo. Então vamos calcular uma por uma. Lembrando que a integral definida, quando a gente quer calcular ela, né, nesse formato de área, sabendo o gráfico, ela sempre vai representar a área que a função faz com o eixo de sua variável. Então nesse caso aqui, veja que todas as variáveis, elas têm como, todas as funções, que no caso são as acelerações, elas têm como variável o tempo. Então aqui, ó, nesse caso vai ser o que, ó, esse triângulo. Nesse caso seria um retângulo, mas veja que a função está em cima, né? A função está em cima do eixo, então não existe área aqui. E já aqui tem essa área desse triângulo, que vai ser também fácil de calcular. Aqui eu tenho um semicírculo. Basta a gente saber calcular a área de um semicírculo. Aqui eu tenho um triângulo, outro triângulo, que eu também posso calcular a área, né? Mas veja que nesse contexto ele está negativo. Então vamos lá, vamos fazer uma por uma. E aqui eu tenho dois retângulos, um positivo e outro negativo. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? Vai ficar aqui, ó, uma área desse triângulo mais a área desse triângulo, visto que essa parte aqui não precisa. Então, ó, esse triângulo tem o quê? Tem base 6, a altura 6 também, tá vendo? É só olhar as escalas. A altura 6, porque cada escala dessa vale 2, cada quadradinho desse vale 2, aqui vale 6. Então 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2, né? Porque é um triângulo, dividido por 2, vai dar 18. Já o daqui é o quê? Daqui para cá é 4, veja, ó, de 12 até 16, né? A base dele então é 4 e a altura dele é 8, tá aqui, ó, 8. Então vai ser 8 vezes 4, 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2 dá 16. Então 16 mais 18. 16 mais 18, 34. Prontinho. Componente x da variação, a componente x da aceleração média já está aqui sendo calculada, né? Que lembre que ainda falta dividir por 16. Mas a variação em x da velocidade já foi calculada. Vamos calcular agora a variação em y. Vamos calcular agora a variação em y, né? Então a variação em y a gente pode calcular percebendo que aqui, ó, a integral definida de 0 até 16 dessa função pode ser calculada como a área dessa daqui menos a área dessa daqui, porque essa daqui está como na parte negativa, né, do eixo no eixo vertical, então isso aqui fica negativo. Então vamos lá, vamos calcular a área disso. Isso aqui é um semicírculo. Semicírculo com que raio? Qual é o raio desse semicírculo? Eu estou vendo que o diâmetro é de 0 a 8, né? Então o raio é 4. Como é que eu faço então para calcular a área desse semicírculo? Vai ser πr ao quadrado, ou seja, π, o raio é 4, então 4 ao quadrado vai dar 16, vai dar 16π. Mas como isso aqui é um semicírculo, a gente tem que dividir por 2, né? Então vai dar
16 por 2, 8, 8π. Esse daqui é a área desse semicírculo. Menos a área desse triângulo. Esse triângulo aqui é 8. De 8 a 16, a gente tem 8 como a sua base. E a sua altura é 4. Então, 8 vezes 4, 32. 32 dividido por 2, né? Porque é um triângulo. Dividido por 2 vai dar 16. Então, ó, a variação da velocidade em y, variação da velocidade em y vai ser 8π menos 16. Ok? Para a gente achar a componente y da aceleração média, vai ter que pegar isso daqui e dividir depois por 16. Certo? Mas vamos calcular agora a variação da velocidade em z. Variação da velocidade em z, a gente precisa calcular a área desse retângulo. Né? Veja aqui, ó, essa é a função, a área que ele faz com o eixo da sua variável é esse retângulo aqui. E subtrair desse outro. Por que subtrair? Novamente, porque essa função está aqui, ó, na parte negativa do eixo vertical. Então, se é na parte negativa, essa área daqui vem contribuir para o cálculo da integral definida com valor negativo. Então, vamos lá. A área desse retângulo vai ser o quê? Base é igual a 8, altura igual a 2. Então, vai dar 16. Positivo, né? 8 vezes 2, 16 positivo. Já esse outro retângulo, ele também tem base 8, mas a altura dele é 4. Então, vai ser 8 vezes 4, 32, mas negativo. Então, vai ficar 16 menos 32, que vai dar o quê? Menos 16. Beleza? 16 menos 32. Então, vai dar menos 16. Essa daqui, então, é a variação da velocidade, né? Veja que ele começou, a aceleração foi positiva, depois a aceleração foi negativa, mudando então o sentido da velocidade, fazendo com que a velocidade mudasse de um sinal para outro sinal. Então vamos lá, como é que continua aqui? Então eu tenho, ó, que vai ser 34 na direção de y, mais 8π, ó, eu fiz aqui aqui deu 8π menos 16, né? Aí eu botei o 8 em evidência. Olha o que acontece. O 8 em evidência, ele fica 8π e aqui o 16 vira 2, né? Então eu trouxe essa construção para cá. Aqui vai ser fazer o jogo de sinal, mais com menos, ele vai ficar menos. Tá aqui. Então a aceleração média vai ser esse vetor que está aqui em cima dividido por 16. Eu já vou fazer o cálculo usando o π, né, que tem na calculadora. Então, isso aqui vai ficar 34 dividido por 16, vai dar aproximadamente 2,1 na direção de I. 8 vezes π menos 2, dividido por 16, vai dar 1,1 na direção de J. E menos 16 dividido por 16 vai dar menos 1. Certo? Então, a aceleração média é essa daqui, ó. 2,1 em I, mais 1,1 em J, mais menos 1 na direção de Z, metros por segundo ao quadrado. O módulo dessa aceleração média é raiz quadrada, né, da soma do quadrado dos componentes, ou seja, raiz quadrada de 2,1 ao quadrado mais 1,1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso vai dar 2,6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, tomara que até então vocês tenham entendido como a gente pode calcular a aceleração sabendo a função horária da velocidade ou calcular a aceleração sabendo a forma, né, funcional que ela vem através da aceleração, que pode vir através de gráficos, beleza? Usando a integral definida. Ok? Então, ótimos estudos para vocês.